Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Aqui fala é Júnior Saquete para mais um Siglocast, o podcast onde fica por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Como a gente havia comentado, iam ter alguns episódios bônus e hoje será o nosso primeiro episódio bônus. Está sendo gravado dia 17 de dezembro, quinta-feira. Vai ser publicado aí nos próximos dias. Hoje temos a presença de uma grande celebridade, digamos assim, no mercado financeiro. E daqui a pouco a gente vai apresentar ele. Primeiro, o sócio que sempre participou conosco no fechamento. Fala, Jean, tudo certo por aí? Tudo jóia, tudo tranquilo, Júnior. Beleza. E Eber, como é que tá Itajaí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Júnior. Estamos aí para mais um encerramento de ano e com uma presença ilustre hoje. Vamos embora. Então, hoje que é nosso convidado, ninguém menos, né? Como a gente comentou até quando foi... quem a gente vai chamar para o fechamento para encerrar com chave de ouro, assim, para terminar 2020 tranquilo e começar 2021 já com perspectiva. Foi unanimidade, Henrique Breda, gestor do Fundo Alasca. O Henrique, que é formado em engenharia, começou no mercado financeiro informalmente em pessoa física em 2002, 2005 se profissionalizou. Em 2015, junto com Luiz Alves Paz de Barros, nada menos que ele, fundaram aí o Fundo Alasca, que quem entende um pouco de investimento falou em Alasca, todo mundo sabe que existe, cara. Não existe ninguém. Qualquer pessoa que entende um pouquinho que poupança não é investimento que existe, vai conhecer o Alasca. Tudo certo, Breda? Pô, tudo certo. Um prazer aí, o time aí da Siglo. Um prazer falar com vocês. A gente já se falou algumas vezes, mas como podcast ainda não. Então vamos ver se vai ficar bom, se vai ajudar as pessoas. Estamos aqui para ajudar. Essa é a ideia. Esse ano, que não teve um ano atípico, que começamos a usar o Zoom, ou o podcast, a gente disse, vamos se adaptar a essa metodologia e ficou até um pouco mais fácil o contato, a questão de logística, tudo tranquilo. A ideia do podcast de hoje é fazer, como estamos no final do ano, aí, falar um pouquinho do ano 2020, algumas coisas de 2021, foi um ano bem desafiador para todo mundo, tivemos uma grande entrada de CPFs na Bolsa, o que movimentou bastante o mercado financeiro, que fez também que a gente começasse a trazer conteúdo para pelo menos a pessoa ter uma noção básica sobre o que está acontecendo. Breda, eu queria saber de ti, quais foram as lições que esse ano trouxe? Com certeza, nesse período, teve o maior acerto, acertei, essa foi gol de placa, e teve aquela, entrei errado, ou fiz alguma coisa que não deu muito certo. Como é que foi esse ano para vocês? O ano de 2020 ele vai ser marcado com certeza na história como um ano atípico, mas não tanto. Quem tem 10 anos de mercado já passou por alguns eventos, né, parecidos. Né? Se a gente voltar 10 anos para trás, em 2010, 2011, foi um pouco nervoso por conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve downgrade, isso mexeu um pouco com os mercados, existia a conversa do double dip, né? Os Estados Unidos iria entrar de novo numa recessão severa. Voltando um pouquinho mais para trás, a gente teve 2008, 2009, foram crises bem feias. E avançando um pouco o assunto, 2013, 2014, 2015 foram anos de queda na Bolsa, foi bem feio. Isso foi um horror sem fim, né? 36 meses ruins, isso machuca muito. Aí depois a gente veio de uma recuperação forte, recuperação cíclica que começou em 2016, com grandes sustos no meio do caminho, o Brexit em 2016, depois a eleição do Trump também assustou. A gente teve em 2017 o Wesley Day, 2018 a gente teve greve dos caminhoneiros, deixou o mercado bem nervoso. Depois, no final do ano, a própria eleição. 2019 também foi bem... Tivemos guerra comercial também, né, em 2018, né? Ali, finalzinho do ano, né? Sim. Não teve descanso. 2019 foi trade war. E 2020, as notícias negativas da pandemia, na minha opinião, seria algo ruim de mercado, existe incerteza. Mas a grande lição, o que me marcou, foi uma grande surpresa. Eu até disse esses dias numa conversa com outros amigos, foi a compaixão dos políticos, a grande preocupação deles em salvar as vidas das pessoas e fecharam tudo. Esse negócio de fechar tudo, fechar loja, fecha shopping, obriga a fechar fábrica, e aí você tem montadora, obrigada a dar férias coletivas, você passar o cadeado na porta das fábricas,
né, tudo claramente por conta da preocupação altruística dos políticos, né? Isso foi uma surpresa muito grande. Então, isso provocou o que dizem, bem talebiano, né? Isso provocou o tal do Black Swan, foi um cisne negro, foi um susto enorme. As reações disso são extremamente violentas, então o mercado praticamente dividiu por 2 em questão de poucos dias, então de 120 mil pontos para 63. O dólar deu uma disparada violenta, então do começo do ano de 4, chegou a flertar com 6, né, 5,90, alguma coisa assim. Os juros também, foi violenta a reação dos juros. Tudo isso por uma sequência de stops, né, zeragens forçadas de fundos. A gente viu fundos gigantescos na indústria que foram praticamente liquidados, foram forçados a zerar posições. Tudo isso provocou uma onda, uma reação nos preços extremamente rápida. Isso para a gente foi bem novo. Quando a gente traça paralelos, né, a gente olha para trás, tentando achar momentos de mercado com quedas tão violentas, tão rápidas, a gente não acha. A gente já achou quedas maiores, mas que demoraram alguns anos. Você ter tudo concentrado em 2 semanas, 3 semanas, isso para a gente foi bem novo. Quais foram os impactos nos mais variados portfólios que a gente tem? Embora o pessoal fale o Alasca ele não existe. Existe a Alasca gestora e os fundos Alasca. Só para dar um update para vocês, eu acho que a gente está batendo 6 fundos de previdência. A gente tem um fundo long only para público geral, que é o Alaska Black institucional. Então aí já dá 7 fundos. Tem 2 fundos BDRs, um para público qualificado e um geral. Aí já vai para 8, 9 fundos. Tem um multimercado, Alaska Range, pouco conhecido, que está mais dentro de casa, com dinheiro de sócio. A gente está ganhando corpo nele para marketear mais para frente. Então já vai para uns 10 fundos e a gente tem aí mais uns quase 10 fundos de públicos específicos, carteiras administradas e fundos exclusivos de algumas famílias. Então a gente enxerga aqui dentro de casa, a gente vê uns 20 fundos. Aí quando o pessoal fala o Alasca, eu fico com medo. Qual que será que é? Deve ser o pior. Então, numa janela de curto prazo. Porque se o cara está falando do Alasca, deve ser o pior. Então, assim, quando a gente separa os portfólios, aquilo que é long only, ou vamos falar assim, o fundo simples de ação puro, que é a maior parte do que a gente tem sobre administração. Hoje a gente deve estar ao redor de 14 ou 15 bi sobre administração e aproximadamente 2,4 bi é a família BDR. Então, todo o restante é long only, é fundo de ação puro, que é muito a filosofia do Luiz Alves, o que ele fez a vida inteira e onde está a maior parte do patrimônio da Alaska. Nessa estratégia, onde a gente segue muito a linha do que é conhecido como value investing, né? Que é você fazer uma análise profunda do ativo, né? Mergulha dentro da empresa, analisa tanto tempo quanto for necessário antes de investir. Às vezes você fica 2 anos, 3 anos analisando e não vira investimento. E algumas outras vezes, 6 meses de estudo vira investimento. E eu tenho alguns exemplos, né? A gente ficou 1 ano estudando Petrobras antes de investir, depois virou o governo de Dilma Temer. Rumo demorou 1 semana, Magazine Luiza demorou 6 meses. Então, né, depende aí. Esse tipo de filosofia, analisar o ativo, comprar a empresa e acompanhar e só vender se ela encarecer, isso o ano de 2020 não ensinou nada. Não estamos menosprezando o ano de 2020, mas é porque essa receita ela é velha. Essa receita velha investe começou com o Benjamin Graham e ele foi treinado na crise de 29. Então, imagina, uma filosofia que nasceu por muita influência da crise de 29, o que mais precisa acontecer para aprender alguma coisa? Ela está muito... bolo de fubá. Arroz, batata frita e bife. Não tem muito o que incrementar. Funciona e está beleza, né?
Alguma coisinha a gente incrementou, mas é mais qualitativo. Algo que a gente já carrega para a gente é esse negócio de dar muito valor para o management, dar muito valor para as pessoas que estão na companhia, né? Isso tanto do ponto de vista de tentar acreditar no potencial futuro daquela empresa, até para elencar riscos que podem estar circundando aquela empresa. Basicamente é o seguinte: uma empresa que parece barata, olhando os múltiplos, fazendo conta e tal, mas se ela é gerida por um pessoal incompetente e desonesto, é melhor nem se você ser, porque você vai ter problemas futuros com essa companhia. Não importa o preço-lucro, não importa o dividend yield. Por outro lado, se uma empresa tem uma aparência de ser muito cara, pelos múltiplos, pelo valuation, se ali dentro tem um time de craques e uma filosofia de gestão, uma cultura corporativa muito forte, talvez você tenha que dar uma colher de chá e olhar com mais profundidade, porque aquele pessoal vai tirar coelho da cartola. E aquilo que parecia caro não é tão caro. Então, essa crise reforçou isso para a gente. Então, como que a gente torna isso de forma concreta para vocês? Então, no meio da crise, depois de 6 anos olhando, a gente comprou Localize e Renner. Então, eram duas empresas que a gente sempre achava cara e sempre andava na nossa cara, né? Andando, criando valor. Quando essas ações dividiram por 2 em março, a gente não perdeu tempo e colocamos para dentro dos fundos. A gente sabia que era uma oportunidade de ouro de comprar. No meio da crise, não importa se você é ação boa, ruim, large cap ou small cap, tudo cai, né? À noite todo gato é pardo, então foi a hora da gente comprar. Com relação à família dos fundos BDR, e aí tem outras coisas envolvidas, não é só seleção de empresa, você tem a parte macro, você tem posição em câmbio, você tem posição em juros, e quando você combina outras classes de ativos, você tem a interação entre eles. Você tem risco combinado, você tem volatilidade, você tem chamada de margem, você tem outras coisas envolvidas, o que é comum num fundo multimercado. Nessa família de fundos, a gente mudou o que a gente vinha fazendo desde 2015. Então, o Alaska Black BDR, que geralmente é o Alaska que o pessoal fala, esse é o Alaska, né? Esse fundo ele foi sendo alterado ao longo do tempo e eu acho que ele vai continuar sendo. Então, ele nasceu long only em 2012. Em 2013, com o Brasil indo para o buraco, a gente viu a necessidade de mudar o regulamento, de mudar a filosofia, de não ser somente Brasil, porque aqui estava ficando muito ruim para investir. E aí a gente conseguiu em 2014 um negócio muito novo, na época a gente tornou o fundo BDR. Só que aí as pessoas não entendem, quando vê a palavra BDR no fundo, elas acham que só pode ter BDR no fundo. Eu falei, não, o fundo tem a possibilidade de investir em BDR, você tem a opção de investir em BDR. E a gente utilizou isso. Mais da Ficou mudo ou sou eu que estou... Ficou mudo, Breda. Só um segundinho. Oi? Voltou aqui? Voltou. Então, Parou na parte do BDR, das pessoas que não sabiam que era só IBDR, podia ser só alguma coisa BDR, possivelmente. Tá, eu volto. Então, quando a gente transformou o fundo em BDR, as pessoas achavam que o fundo só poderia ter BDR. Era uma obrigação ter só BDR, dado que está escrito BDR no nome. Eu falei, não, isso é uma possibilidade do fundo. O fundo agora pode investir em BDRs. E a gente utilizou isso. A gente ficou com mais da metade do patrimônio em ações americanas. Os nomes como Nike, Starbucks, Disney, Colgate, Coca, a gente investiu nessas companhias, era quase 60%, 70% do fundo. E aí, quando a gente viu o Brasil ficando extremamente barato no final de 2015, metade para o fim de 2015, a Bolsa Brasileira estava voltando na mesma pontuação em dólares de 1997. A gente estava voltando nominalmente, sem corrigir pela inflação, 18 anos para trás.
a gente resolveu comprar 100% do patrimônio no Brasil. E aí as pessoas também, uma outra grande confusão, né? Como você está comprado em Brasil, significa que você apoia o presidente brasileiro, né? Porque você está comprado no Brasil, então você apoia o presidente. Então, como a gente estava comprado 100% em Brasil, em junho de 2015, e aí mais ou menos em outubro, novembro, a gente vendeu 100% de dólar, então é porque a gente apoiava a Dilma. O pessoal achava, não é, não tem nada a ver. A gente achava o Brasil extremamente barato, apesar da Dilma, apesar do Nelson Barbosa. Para a gente, o político ele é transitório, ele passa, mas o valuation ele é mais importante. Nem se falava a palavra impeachment, não existia isso, né? A gente achava que a Dilma ia ficar morrendo até o final do mandato dela, mas a gente não ia deixar de aproveitar aquele valuation barato do Brasil. A nossa cabeça é de 5, 6, 7 anos para frente, né? Então, tanto faz o que estava acontecendo ali. O importante era o preço. E aí, janeiro de 2016, a gente começou a ver toda aquela tese nossa de Brasil em dólares, muito barato, começou a ter apreciação. A Bolsa bateu 9 mil pontos no dia 21 de janeiro, começou a subir. Só que a gente ficou com medo de uma mudança estrutural que poderia acontecer no Brasil, que era a nossa famigerada taxa de juros alta poderia ser cortada. Não de uma forma populista ou desestruturada, como a gente chegou a cogitar na época do Tombini, mas de uma forma ok, né, baseado em reformas. O Temer estava dando vários indícios que ia seguir uma agenda de reforma. Começou aquele documento Ponte para o Futuro. Acho que a Ponte para o Futuro vai ser equivalente à carta aos brasileiros, né, de 2002 do Lula, quando a gente olhar para a história. E aí a gente falou assim, olha, se o juros sair desse patamar de 2 dígitos, 14,25 na época, para inimagináveis 7, o câmbio pode subir, né? O dólar pode subir, porque o carrego da moeda brasileira perde apio, né? O gringo pode trocar o real por alguma outra moeda emergente, e aí a gente pode ter uma desvalorização do dólar. E a gente estava vendido no dólar. Então, como que a gente faz para manter essa exposição na Bolsa Brasileira em dólares? A gente acredita na valorização em dólares, portanto, você tem que estar comprado na Bolsa e vendido no dólar. E com esse meio medo, essa possibilidade do dólar se desvalorizar por causa da queda dos juros. Então vamos vender juros. Os juros, ele acaba sendo a proteção para o dólar, e o dólar combinado com a Bolsa é a nossa visão cíclica. E assim veio sendo feito. Né, basicamente de 2015 até janeiro de 2020, os juros foi sendo cortado de forma estrutural, então baseado em reforma, tudo certo. O câmbio no Brasil ele foi sofrendo pressão, então o dólar ele foi tendendo a subir, apesar de 2016 e 2017 o real ter se valorizado, o dólar caiu. A gente, né, existia essa sombra, esse medo. Então, os juros pagou bastante a conta do dólar, que ficou meio de lado e até subiu no período, e as ações foram subindo e o Black foi indo muito bem. Quando chegou no olho do furacão dessa pandemia, ali em março, nada funcionou. Então, a Bolsa desvalorizou, o dólar subiu, tudo bem, normal, isso aí acontece. Só que os juros, que era para nos proteger, na verdade, ajudou ainda a nos afundar. Quando a gente viu aquilo, assim, não, aí não é aceitável. Essa lógica nossa de 5 anos, ela tem que funcionar. Se ela não está funcionando, o errado está a nossa forma de combinar isso. E a forma mais barata, ao longo do tempo, de você se posicionar nos ativos é via os futuros, né? Se você quiser combinar com bolsa. Então, futuro de dólar, futuro de juros e tal. Só que, se dá tudo errado ao mesmo tempo, fica extremamente caro. E aí era melhor você estar exposto via opção. Então, você quer apostar que o dólar vai cair, você compra put de dólar. Você quer apostar que os juros vai subir, você também compra, faz opção de IDI de juros, né? Para quem não está familiarizado. O que acontece é o seguinte, se você acerta muito rápido, beleza, muito parecido você ganhar com opções ou com futuros. Se demorar muito tempo para você acertar, via opções é pior, porque opções custa
para você ficar carregando isso ao longo do tempo. Mas se você errar assim, grosseiramente, via opção é melhor, porque você só colocou em risco aquele prêmio que você gastou. Então, para a gente ter ficado com futuros em março foi muito ruim. Então, o que a gente fez a partir de março, abril mais ou menos, na família BDR? Toda vez que a gente for combinar mais de uma classe de ativos, a gente vai tender a utilizar mais opções do que no passado. E é o que a gente vem fazendo. Então, a gente passou por um período com posições zeradas, somente em bolsa. A gente saiu do dólar no 4,90 e pouco, mais ou menos nos 5,50, 5,40 a gente voltou na venda do dólar, mas aí sem a venda dos juros. O juros já não precisaria nos proteger no dólar, porque o juros já tinha tombado, já tinha ido para o chão. Então a gente não vê necessidade de se proteger nos juros por conta do câmbio. E o que passou a ser a nossa proteção no câmbio foi o conta corrente no Brasil. Quando a gente viu em abril que as contas externas do Brasil ficaram bem positivas, a gente já entendeu que aquele processo de saída de dólares via swap de dívida das empresas, o gringo saindo da dívida pública brasileira, indo para alguma outra emergente, esse efeito de saída ele foi zerado, ele foi drasticamente diminuído. Então a gente viu que o efeito gravitacional do câmbio passou a estar do nosso lado, sem a necessidade de estar com juros vendidos. Então o BDR esse ano ele trouxe lições para a gente. Então, assim como lá em 2013, 2014 a gente transformou em BDR, em 2015 a gente inaugurou outras classes de ativos com juros e câmbio, em 2020 trouxe outras coisas. No caso, não foi nenhuma classe de ativo nova, mas foi mudar a forma de se expor numa classe de ativo. Então essa eu acho que foi a grande lição de 2020, dada a velocidade da queda sem precedentes. A gente nunca tinha visto isso. Então, olhando em retrospectiva, os fundos que são puramente de ações praticamente recuperaram já todas as perdas de 2020. Então, o fundo de previdência já está meio no 0 a 0 no ano, o nosso institucional deve estar menos 2, menos 3, por aí. O BDR está devendo ainda quase 40 pontos, chegou a bater 70 de queda. Do ponto de mínima até agora deve estar com quase 100 de alta, lá do dia 23 de março até agora. Tem uma boa conta para pagar ainda, mas tem posição para ir acertando isso com o tempo. Eu acho que quando a gente olhar para trás, daqui uns 5, 6 anos, vai ter sido um belo de um susto ali em 2020 com uma recuperação na sequência, né? Por isso que a gente gosta de induzir as pessoas ou tentar forçar elas. Se desse para eu forçar, eu forçava mesmo. Eu usava de força bruta para obrigar elas, mas não consigo. Eu induziria ou tentaria convencer as pessoas a olhar fundos que são de alto risco ou fundos com visão de longo prazo, como são os fundos de ações, em janelas maiores. Se você tentar olhar fundos de ações em janela de 12 meses, vira uma roleta russa. Ora você vai achar o gestor um gênio, ora você vai achar ele um burro. Se você coloca em janelas um pouco mais longas, suaviza bastante isso. Então, até estava dando uma olhada aqui. A nossa pior janela de 5 anos do Black, tipo o cara que teve o azar de ficar 5 anos e sair no seu pior momento, então o cara que saiu no dia 23 de março de 2020, né, quando a bolsa bateu 63 mil pontos, o Black tinha tomado um tombo de 70%, o cara que saiu ali, se ele olhar uma janela de 5 anos, ainda assim ele ganhou 40%. Então, no pior momento da história do Black, ele deu 40% de retorno, enquanto o CDI tinha dado 57% no período. Ficou um pouco abaixo do CDI, a bolsa ficou bem pior que isso. Ainda assim, ele sai com algum dinheiro no bolso, na pior janela. É o risco, né? Isso aí. Se o cara olhar hoje e 5 anos para trás, ele está ganhando 284% contra CDI de 45%. Ele está bem. O melhor momento do Black, ou seja, antes de começar a cair esse ano, e aí
esse é um grande erro, porque o cara ele vai olhar uma única janela específica, ele vai ficar super empolgado. Então, dia 23 de janeiro desse ano, que foi a cota máxima do Black, se ele olhasse 5 anos para trás, então do 23 de janeiro de 2015 até 23 de janeiro de 2020, o fundo estava subindo 465% e o CDI 59%. Então, assim, só para dar uma ordem de grandeza, né, para ver as magnitudes, e eu peguei justamente de propósito aqui a pior janela de 5 anos, a melhor janela de 5 anos, eu peguei a que a gente tem hoje. A pior é de 40%, a melhor é de 465%. A atual de 280 é uma janela meio que média. Não é algo muito diferente do que a média de janelas móveis de 5 anos. Então, isso para mostrar para as pessoas que mais ou menos em 5 anos você vai ter ali uma safra péssima e algumas boas. E no geral você tem um composto mais racional. Agora, olhar um ano só chega a ser quase uma roleta russa, então tem que tomar muito cuidado, né? É uma covardia com o gestor, né? Não, na verdade é com ele mesmo. O gestor vai continuar Perfeito. investido no fundo dele. O problema é com ele mesmo. Assim, é triste, é muito triste. Se vocês soubessem a quantidade de gente que resgatou e liquidou cotas em abril ou maio. O que você faz com essa pessoa? O que ela vai fazer para recuperar perdas pós-Covid, de ter se empolgado ali no final de 2019, achando, pô, ano 2020 vai ser do cacete. Aí ele investiu, veio o Covid e resgatou tudo e saiu com 50%, 60% de prejuízo. Para que passar por isso? Tá entrando de novo, né? Agora ele tá entrando de novo. Eu acho que assim, se você quer entrar em renda variável, que seja uma decisão séria e para prazos longos. Por que isso? É para você se proteger desse tipo de volatilidade. Colocando isso, tentando colocar isso um pouco de uma forma um pouco mais matemática, é assim, o retorno ele se acumula ao longo do tempo, né? Então, eu vou falar números que estão um pouco próximos da realidade, mas sem querer mas a pessoa não deveria se apegar muito exatamente ao número que eu estou falando. Então, imagina mais ou menos os fundos de ações, na média, no Brasil, eles ficam gravitando, vou dar um range vou dar uma amplitude bem grande. Os fundos de ações ficam gravitando alguma coisa entre 13% até 20% ao ano de retorno, na média. Então, só para facilitar a conta, vamos pegar 15%. Então, na média, os fundos de ações conseguem dar mais ou menos 15% ao ano de retorno. O que significa 15% ao ano? É mais ou menos você duplicar o capital a cada 5 anos. Então, passou 5 anos, você duplicou, passou 5 anos, você duplicou de novo, já deu 4 vezes. Passou mais 5 anos, você duplicou de novo, então já vai para 8. Aí você passou mais 5 anos, duplica de novo, você vai para 16 vezes o capital, mas passou 20 anos. Só que esse 15% é uma média de retorno, né? No meio do caminho você teve altas de 50%, quedas de 20%, altas de 30%, queda de 25%. E o que quer dizer isso? O retorno vai se acumulando ao longo do tempo, mas a volatilidade não. A volatilidade é uma pancada só, ela não se acumula. Então, se você não der tempo para o retorno se acumular, a volatilidade pode levar embora tudo aquilo que você ganhou, né, em pouco tempo. Então, a volatilidade negativa, né, no caso, a vol para baixo, porque vol para cima ninguém reclama, a queda pode limpar o que você ganhou em 2, 3 anos. Mas a queda dificilmente limpa o que você ganhou em 10 anos, 12 anos, porque o retorno vai se acumulando. Então, você dar tempo é uma proteção para você mesmo. Para a gente, tanto faz. Eu continuo no fundo. Eu estou lá desde 2012 e pretendo ficar a vida inteira. Então, o problema é de quem aperta o gatilho, né? Só que o gatilho é uma arma apontada para sua cabeça, cara. Esse que é o problema. Breda, até aproveitando
isso que tu estava falando agora, né, que acho que está totalmente relacionado com a visão, né, visão de curto e longo prazo. Uma vez você fez uma postagem de um texto no Instagram, acho que foi até você quem escreveu. Eu achei fantástica a analogia que você utilizou, né, com a parte de investimento, como dirigir um carro no escuro, né, apontando as lanternas para baixo ou para frente. É isso E aí. quando volta para o chão, você está pilotando no curto prazo, né, acaba gastando mais tempo, energia para desviar dos buracos, tem uma condução mais suave, mas que caso apareça um muro, um grande buraco na frente, vai ser muito difícil conseguir se desviar, né? Quando você dirige com as lanternas para frente, que seria estar focado no longo prazo, você acaba passando por vários buracos, mas que as lanternas para frente dão mais condição de ver as curvas e os muros lá na frente, né? Então, isso permite você fazer os ajustes na direção, né? Então, até usando esse texto, como é que você vê a estrada para a economia brasileira em 2021? Então, 2021 é um trechinho da pista. A gente olha 5, 6 anos para frente, né? E aí, assim, eu poderia escolher 2 tipos de abordagem, né? Tem uma típica, que a maioria das pessoas usa, e tem uma que a gente gosta mais. A típica, eu poderia falar para você mais ou menos da agenda do Congresso para o ano que vem, reforma tributária, isso pode ser bom para o mercado. Por outro lado, existem negociações aí em torno do teto, a gente vê declarações desencontradas do presidente ou de um outro profissional importante aí no governo ou no legislativo. E se a gente romper o teto, pode ser muito ruim para o mercado. Ou seja, eu posso discorrer sobre as coisas que estão no radar de 2021 e daí tentar inferir alguma coisa para a Bolsa. Ou eu posso usar uma outra abordagem que é a que a gente gosta mais. A gente olha o seguinte, e tá felizmente uma ótima notícia isso, o Howard Marks está em voga, né? Muita gente tem falado, tem um livro agora traduzido, bem bacana, e ele cita a questão dos ciclos econômicos, né? E isso se traduz muito nos ciclos de mercado também. Quando você olha a história do Brasil e o que acontece com a Bolsa, não é muito estranho de você olhar para trás o que está acontecendo. Então, você tem períodos de expansão muito violenta da Bolsa brasileira, então os índices sobem mesmo com força, intercalados por períodos de queda bem forte também, quase que uma senoide, um gráfico de ondas perfeito. Então, se você pega os ciclos de alta que a gente teve, as altas em dólares foram bem violentas. Então, de 65 a 71, a gente subiu 29 vezes. Olha que interessante, 29 vezes. As pessoas não têm noção um pouco o que é, né? 5%, 40% de alta ou de queda parece bastante. Eu estou falando de 2.900% em dólares, né? Deu 29 vezes de 65 a 71. De 83 a 86 deu 15 vezes. De 91 a 97 deu 34 vezes. Foi o maior bull market do Brasil. Também foi o mais violento no meio do caminho, teve quedas de 60% no meio do caminho, quedas de 40%. Aí, 2002 a 2008, o ciclo de commodities mais recente, a gente deu 20 vezes. E nesse ciclo de alta, que para a gente começou no janeiro de 2016, iria ter aí os seus 7, 8 anos típicos pela frente, ele teve uma bela de uma interrupção em 2020. Só que essa interrupção, na verdade, barrigou para frente esse ciclo de alta. Ele não foi interrompido. O que acontece no ciclo de alta? Por que a Bolsa está subindo, né, nesses anos todos? Porque o lucro das empresas está subindo. Então, você vê, os índices acompanham o lucro das empresas. Não tem muita mágica. O lucro da empresa sobe. Ao longo dos trimestres ou dos anos, os preços vão acompanhando. Não todas exatamente, você tem algumas bolhas isoladas. Então, as ações do Ike subiram sem as empresas dar lucro, algumas ações não sobem
apesar do lucro da companhia estar subindo, mas isso depois se conserta com o tempo. Tanto a bolha quebra, quanto aquela ação que fica barata por muito tempo, ela corrige. Eu acho que uma ação que está corrigindo é a Vale, para cima, né? O lucro está muito forte, a ação não andava, agora está indo. Mas, no geral, no agregado, os índices inteiros, quando você soma todas essas carteiras, elas respeitam bastante essa regra de o índice sobe porque o lucro das companhias está subindo. E o que faz o lucro das empresas subir? Aí você começa, então vamos achar na razão fundamental. O que faz o lucro das companhias subirem? O que faz subir é uma combinação de ganho de mercado dessas empresas que compõem a bolsa, o índice, que é um grupo específico de empresas. Não são líderes setoriais, empresas muito grandes, não é todas as empresas brasileiras que são listadas, né? Você tem mais de 8 milhões de CNPJs no Brasil, empresas listadas tem 400, empresas que negociam são 200, empresas que estão no índice é 70, não é nada. Então, uma combinação de ganho de mercado dessas empresas com melhora da economia, sem sombra de dúvida, depende de uma melhora da economia. E o que está acontecendo de 2016, 2017 para cá? Tem acontecido uma melhora cíclica da economia brasileira, com exceção de 2020, uma pancada forte para trás, praticamente em todos os países. Mas se você tirar aqueles 2 trimestres ali desesperadores, né, de 2020, ou pegou um pedacinho do primeiro e principalmente segundo trimestre, todo mês a gente está vendo uma melhora no CAGED, uma melhora no nível de emprego e uma melhora sequencial no PIB. Essa melhora, ela vai jogando cada vez mais pessoas para dentro do mercado de trabalho. A hora que você tira uma pessoa do desemprego, ela começa a receber um salário, ela começa a colocar suas contas em dia, então ela paga a dívida, ela volta a consumir, ela voltando a consumir, você tem maior faturamento das companhias, né? Você tem maior geração de caixa das empresas, elas começam a investir novamente em expandir loja, expandir fábrica, isso você tem quase que uma profecia autorrealizável, né? Mais contratação, mais aceleração da economia e tal. Só que a gente precisa, o Brasil precisa e depende de um input externo importante. O Brasil não tem poupança suficiente, seja para investir ou para tocar os projetos grandes no Brasil. A gente precisa acessar poupança externa, a gente precisa de um fluxo de capital externo. E, coincidentemente, quase que cravou década redonda. Ao longo do tempo, as décadas vão se alternando, né, entre com o que acontece com o fluxo de capital. Então, vou dar um exemplo bem simples, tentando deixar bem fácil de entender. Basicamente, existe um grande fluxo de capital no mundo, uma grande correnteza de dólares, né? Ou o capital ele volta para o centro do mundo, ele volta para os Estados Unidos e para países desenvolvidos, e quando o mundo está mais incerto ou quando existe mais aversão a risco, o dinheiro volta para o dólar, volta para ficar em caixa ou vai para os Estados Unidos, ou o mundo começa a ficar mais propenso a tomar risco, seja porque os Estados Unidos já cansou de crescer, ou porque emerging markets ficou muito barato, e aí você tem a reversão desse ciclo. E aí o dinheiro começa a sair do centro do mundo e começa a ir para os mercados emergentes. Se você olhar o começo dos anos 2000, quando você teve aquela década de 90 fortíssima para os Estados Unidos, foi espetacular e culminou com a bolha da internet, e no caso dos emergentes, culminou com a quebradeira dos emergentes. Na década seguinte, reverteu. Então, você teve, no começo dos anos 2000, né, de 2000 até 2010, arredondando, você teve muito dinheiro indo para os emergentes e o dinheiro saindo dos países de centro, saindo dos Estados Unidos. E culminou no reverso do final da década de 90. Década de 90, o que era? Final da década de 90, emerging markets é podre, Estados Unidos é top. Né? Virou uma bolha nos Estados Unidos. Estourou, aí inverteu. O que aconteceu em 2010, 2011? O papo era, Estados Unidos é podre,
Double Dip e Emerging Markets estão decoupling, estão se desacoplando e estão virando safe haven. Né? Não deu outro, estourou o Emerging Markets, que era o final da história do Emerging Markets, e era o começo da história americana de novo. E aí você teve, de 2011, com um downgrade dos Estados Unidos até 2020, aí na minha opinião, uma subida espetacular dos Estados Unidos e um declínio do Emerging Markets. Para mim, a marcação agora foi a eleição americana e agora vai inverter. Eu acredito que essa década que vem pela frente, de 2020 a 2030, é a década de emerging markets. E começa a ficar uma década cansada para os Estados Unidos. Está tudo já bem caro, está tudo super inflado, está tudo muito bem nos Estados Unidos. Inclusive o dólar está muito caro, então isso cansa. Isso fica difícil para você ganhar a partir daí. E quando viramos a página da eleição americana, foi um marco. E tanto faz se fosse o Trump que ia ganhar ou se fosse o Biden. Eu até escrevi no Twitter brincando, né, que um cara perguntou para mim assim: "Pô, Breda, quando é que você acha que o mercado vai voltar a andar?" Eu falei assim: depois da eleição americana. E aí ele perguntou assim para mim: "Pô, mas se der o Biden?" Não, eu acho que o mercado anda no Brasil. Tá, mas se não der o Biden, se der o Trump, eu também acho que anda. Eu falei, mas como assim? É só virar a página? Eu falei, é igual o Chicó, né? Do Alto da Compadecida. Eu não sei, só sei que é assim. Tirou da frente o evento, anda. E você vê que o mês passado entrou 30 bi na Bolsa Brasileira e ninguém explica direito por quê. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com o Guedes, não tem nada a ver com o Maia, a gente não aprovou nenhuma reforma, não tem nada a ver com a gente. O dinheiro entrou aqui por quê? Porque o Brasil, de repente, ficou bonito? Ou porque, de repente, os Estados Unidos ficou feio? Não, o ciclo se reverte, ele não é eterno, os Estados Unidos não vai crescer para sempre. O S&P não vai numa linha reta para 5 mil pontos, e o Brasil não vai ficar de lado, não vai ficar afundando eternamente. Aqui ficou barato, a moeda ficou competitiva, e aí o dólar começa a procurar outros lugares para poder ter retorno. Por acaso, o Brasil é um barquinho pequenininho e irrelevante nessa história, não tem nada a ver com o Brasil também, não tem mérito nenhum nosso, absolutamente nada. Simplesmente começou a vir dinheiro para cá, assim como está vindo todo dia na Bolsa. E isso ajuda a completar a história do ciclo. Isso vira uma profecia autorrealizável. Quando esse dinheiro vem para cá, isso viabiliza IPOs. Então, essas ofertas de ações de empresa, o cara capta na Bolsa 1 bi, 2 bi, majoritariamente de gringo. Esse dinheiro pula dentro do caixa da companhia, que acabou de listar as ações. Essa empresa vai comprar terreno, vai construir, vai fazer um galpão logístico a mais, vai fazer mais uma fábrica, mais um shopping, mais lojas, contrata gente, contrata mão de obra, contrata pedreiro, peão, vendedor, contrata tudo. Então isso aí ajuda a puxar a economia. E vai ter uma bucha, né, uma esponja que vai absorver muito capital no Brasil, na minha opinião, que são os projetos do ministro Tarcísio. Acho que 2019 e 2020 foram anos de começar a colocar muito projeto, muito edital de licitação de pé, e eu acho que a gente vai ver uma enxurrada em 2021, 2022 de desestatizações, concessão, privatização de aeroporto. A gente vai ver muita coisa. E aí isso atrai capital. Esse dinheiro entra num aeroporto, ele vai ser obrigado a reformar alguma coisa, a estender mais berços, esse tipo de coisa. Isso puxa a indústria de cimento, puxa a indústria de aço, a Gerdau começa a vender mais, ela entra com o terceiro turno, contrata gente, e dali a pouco esse cara que recebeu um salário a mais, compra uma TVzinha a mais lá no site da Magalu, a Magalu continua vendendo no e-commerce e a roda gira. Então, assim... Ô, Breda, interrompendo um pouquinho, assim, engraçado escalonar a economia inteira, assim, desde o princípio básico, tu comprar numa loja, num comércio, como ele chega lá no final, como esse dinheiro retorna. Eu acho que fica mais fácil todo mundo entender como funciona a economia. O pessoal fala, a bolsa subiu por quê? Por que subiu? O que acontece? Então, tu escalonando desde quando tu comprar alguma coisa, por exemplo, no Magazine Luiza, no site, podia comprar no site concorrente. Comprou ali, a ação sobe, contrata gente, abre loja. Eu acho muito interessante explicar essa economia bem detalhada, assim. Bem...
isso daí, na verdade, é o jeito que a gente vê a máquina da economia trabalhando ao longo do tempo. Só que é uma máquina que, aos olhos das pessoas, ela trabalha em câmera lenta, né? Ela vai girando um pouquinho por dia, né? As pessoas não vão percebendo. Só que quando você olha para o retrovisor, 10, 15 anos, fez todo sentido. Aí foi um filme rápido. Porque o que acaba atraindo muito a atenção das pessoas é o trade, né? É a variação diária, é aquela declaração desastrosa de algum político que faz a bolsa sofrer. Então o cara acha que a política determina a bolsa. Só que quando você olha em prazos mais longos, não, né? O que determina a bolsa é essa máquina econômica trabalhando ao longo do tempo. Então, quando a gente coloca em perspectiva esses fatores da recuperação cíclica da Bolsa Brasileira, por questões inerciais, a gente precisa começar a crescer de novo. As pessoas se esquecem que as companhias não estão lá paradas. Então, assim, vai conversar dentro da Gerdau, da Vale, da Magazine, vai ver a Klabin, né? Vai dentro da empresa de shopping Aliança Sonae. Os caras estão trabalhando que nem louco, cortando o custo, reestruturando o negócio, contrata a Bain Company, contrata a Falcone, reestrutura um business, vende negócio que não é core, renegocia dívida, lança o projeto de transformação digital, fecha campus, contrata a empresa para melhorar alguma coisa, faz um M&A. Então, são organismos vivos que estão se adaptando e estão se preparando para ganhar dinheiro. Então são executivos bons, uns caras que não nasceram ontem. O pessoal está lá com uma missão clara de fazer o negócio girar e dar grana. Então as pessoas estão lá, trabalhando e se adaptando. Quanto mais duro for o ambiente econômico, mais essas pessoas se esforçam. Por incrível que pareça, os executivos eles só tomam atitudes drásticas quando o ambiente está drástico. Se está tudo muito fácil, meio que o pessoal não se mexe, né? Então, o próprio ambiente conturbado do Brasil faz com que as empresas se preparem para a porrada que vai vir na frente. Então, chega em algum momento onde, até num ambiente ruim, as empresas começam a dar dinheiro. Então, vou dar um exemplo muito tangível para as pessoas. A margem bruta da Petrobras em 2007 e no começo de 2008, portanto, antes da queda da Lehman Brothers, quando a gente tinha petróleo a 100, 140 dólares, ou seja, altíssimo perto de hoje, a margem bruta da Petrobras era 38%, em torno de 38% a 39%. Margem bruta não tem frescura, é o quanto custa para produzir e tirar petróleo debaixo da terra. É o quanto custa, o quanto preço que você vende e acabou. Quanto que foi a margem bruta da Petrobras em 2019 com petróleo muito mais baixo? 38%. Os mesmos 38%. O que quer dizer isso? A Petrobras vendendo um petróleo muito mais barato, ela fez a mesma margem, ela ganhou eficiência, né? Ela ganhou melhorias, o pessoal Gestão, aprendeu, né? gestão, produtividade. Aí eu te pergunto, o que vai acontecer com a margem bruta da Petrobras se por acaso, somente por acaso, o petróleo voltar para 100 dólares? Imagina para onde vai essa margem bruta. Então, assim, as empresas, obviamente, as boas empresas, e dá para dizer que a Bolsa Brasileira, no geral, é onde estão as boas empresas, que são as líderes, são as grandes e tal. Essas empresas são organismos vivos que estão se adaptando ao longo do tempo. E nada torna uma empresa melhor do que um ambiente ruim. Um ambiente ruim torna uma empresa muito boa. E o darwinismo é muito forte, né? Uma ou outra fica pelo meio do caminho, mas quem sobra muito mais forte. E Então, quando a gente fala em bolsa, né, a gente fala em grandes empresas. Então, a gente gosta muito de comentar, principalmente no escritório, que numa crise é muito mais fácil o pequeno quebrar do que o grande, né? sem Então, dúvida. a gente vê esse valor aí ao longo do tempo nessa perspectiva. Então, o que a gente acredita?
nos anos que vêm pela frente, pelo menos 5, 6 anos, o fluxo vai ser favorável aos mercados emergentes, consequentemente ao Brasil, e nos últimos 10 anos foi desfavorável. O preço das commodities, a gente acha que está num mercado de alta, de subida de preço, enquanto os últimos anos foi mercado de queda de preço das commodities. O Brasil ele está endereçando os problemas, fazendo reformas, enquanto no Brasil de Dilma a gente estava criando problemas, criando subsídio para as empresas. Hoje, a gente acha que as empresas que estão na Bolsa estão mais bem preparadas para ganhar dinheiro do que as empresas de 10 anos atrás. E tem duas coisas muito interessantes para quem produz no Brasil, empresa, né? Quem trabalha aqui, tem custo de mão de obra aqui, toma crédito aqui, paga as contas aqui no Brasil. A nossa moeda está barata, ou seja, o real está competitivo, e 10 anos atrás não estava. Tanto que o Manteiga falava do currency war, né? Ou seja, o pessoal estava desvalorizando as moedas e o Brasil ficando excessivamente caro. Tanto que foi ali que a gente começou a construir a reserva cambial nossa. A gente usou o real caro para comprar dólar. Então, a gente tem a moeda competitiva hoje e a gente tem os juros competitivos. Esse CDI de 2%, que eu acho que nos próximos anos pode voltar aí para 5%, tranquilamente, 5, 6%, e que tanto faz, né? Para quem investe em ações, 2, 4, 5, 6 é tudo zero. Isso é irrelevante. Não muda a vida de ninguém na renda variável. Mas essa realidade de juros mais competitivo, com o real mais barato, mais competitivo, com fluxo ajudando o emerging markets ao invés de atrapalhando, subida de preços de commodity e o Brasil com um clima muito mais de passar para a iniciativa privada a alocação de capital, ao invés de restatizar e pegar, o Estado vai pegar para si as rédeas da economia, né? Ou seja, a gente vai ver leilões, licitação, PPI, esse tipo de coisa. Eu acho que quando a gente coloca tudo isso no liquidificador, o resultado dá para ser muito bom. Assim, é comparável ao que a gente viu na década de 2000, né? Só que vai ter algumas diferenças setoriais. Não tinha e-commerce, né? Agora tem. Talvez a gente não tenha a mesma força das commodities lá atrás. A urbanização da China foi muito mais forte lá atrás do que talvez hoje. Mas o Brasil tem setor para todos os gostos aí, né? Eu acho que no geral vai ser muito bom. Show de bola. Breda, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, a gente viu que nesse ano de pandemia aí, vários e praticamente todo mundo promoveu uma injeção de liquidez, a gente pode observar que tem um dado que diz que 20% do dólar foi emitido esse ano no mundo inteiro, então o Brasil foi um mesmo que se endividou bastante, aumentou a dívida. Você acha que o Brasil, tanto quanto o mundo, vai ter gasto para pagar essa conta? Claro que cada caso é um caso, né? Mas assim, a gente vê que no Brasil, se tudo isso que você acabou de falar der certo, com certeza a gente vai ter um progresso aí. Mas você acha que o mundo não pode sofrer com isso, com essa injeção? Claro que os ativos vão subir de valor e você acha que isso pode atrapalhar de alguma forma nosso médio e longo prazo aí? Olha, eu acho que todos nós aqui vamos morrer e não vamos ver nenhum país pagar suas contas. Eu acho que os países só rolam. As dívidas crescem, o Japão nunca pagou a dívida dele, os Estados Unidos nunca pagou a dívida dele, o Brasil nunca vai pagar a sua dívida. A gente só rola. Então a gente vai mantendo um certo nível de confiança, um certo, né? Porque tem quem desconfia e eu não tiro a razão. A gente mantém um certo nível de confiança e vai rolando essa dívida, né? Acho que a grande questão nesse sentido é quais são os efeitos colaterais dessa emissão de dinheiro gigantesca que a gente tem visto cada vez mais, desde 1971, quando a gente acabou com o padrão ouro no dólar, o mundo veio se endividando cada vez mais, acelerou forte por conta da crise do subprime, e agora a gente engatou uma quinta marcha aí no print money. E eu acho que não vai parar. Os governos, as soberanias gostaram muito desse esquema. É um esquema extremamente lucrativo, porque você imprime dinheiro,
pra caramba. Você injeta, como um governante, você injeta dinheiro onde você bem entender. Então, com o pretexto de too big to fail ou de ajudar a economia, você consegue imprimir trilhões de dólares. Ninguém tem ideia do que é 1 trilhão de dólares. A gente não tem ideia do que é 1 trilhão, né? Então, é dinheiro pra caramba. Eles injetam da forma que quiser, em quem quiser, né? E ninguém vai reclamar, porque é um grande Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro, ninguém reclama, né? Então o dinheiro flui para banco, flui para empresa e tal. Isso daí acaba provocando, em certa medida, um aumento grande no preço dos ativos. Isso satisfaz bastante investidor e as pessoas, o preço sobe. Qual que seria o problema, o grande problema disso? Você gerar inflação. Inflação derruba governo no mundo. Então, inflação é um problema. Só que inflação? A inflação do supermercado é o tomate, o quilo do feijão, a O arroz, mensalidade né? escolar, o arroz, a mensalidade da passagem de ônibus. Essa é a inflação que incomoda as pessoas. A inflação de ativos não incomoda, a princípio, né? E o que está tendo, na minha opinião, é uma inflação de ativos. E dá para você imaginar de uma forma bem simplificada como isso acontece. Então a gente tem aí o exemplo do SoftBank, né? Aquele fundo gigantesco do japonês lá que tem bilhões de dólares e ele investe em companhias de tecnologia, startups. Eu vou falar nomes que são conhecidos para as pessoas, mas não sei exatamente se o SoftBank investe nelas, mas só para o pessoal ter alguns nomes que são conhecidos. Então, o SoftBank investe no Rappi, no iFood, empresas de mídia social, fintechs. Que isso acaba provocando? Uma fintech, ou uma startup, ou uma empresa de tecnologia, uma empresa de logística nova, ela só cresce se ela te oferecer alguma vantagem. Se você achar que é melhor você comprar via o Rappi e o iFood do que você ir direto no restaurante e tal. Em essência, para você, só é vantagem se você está economizando alguma grana. Se o seu custo de vida ou o seu custo de consumo está caindo. Então, o que essa injeção de dinheiro que vai dentro dos fundos acaba provocando? Acaba provocando até uma certa deflação na ponta. Você tem mais concorrência, você tem mais oferta de produtos e serviços, o que faz cair basicamente seu custo de vida. Aí você fala, porra, mas que estranho, né? Imprimir o dinheiro, jogaram dentro de um fundo e baixou o custo de vida. Cadê a inflação? Pô, a inflação está na própria fintech. Uma empresa que acho que não era para valer nada, está valendo 10 bi de dólar, 20 bi de dólar. Algumas vão dar errado. O WeWork não funcionou, mas várias outras estão funcionando. Então você tem inflação de ativos. A impressão de dinheiro inflaciona os ativos. Isso, em certa medida, acaba escorregando para várias coisas. Para imóvel em Londres, para o Bitcoin, para as ações americanas. É tanto dinheiro impresso que os ativos, de forma geral, acabam se valorizando em dinheiro, né? A cotação em dinheiro. Então a gente usa uma régua como se fosse uma régua justa e inviolável, né? O dinheiro, mas não é, ele é manipulado. Então, em essência, você não sabe falar, você não consegue dizer se é o S&P que está indo para cima ou o dólar para baixo. É o Bitcoin que está se valorizando ou são as moedas, papel moeda que está desvalorizando? É sempre uma dupla, né? Algo cotado em outra coisa. Então, isso, aí eu vou falar do meu maior medo, tá? Isso aí, para mim, eu não sei resolver isso na minha cabeça. Essa impressão de dinheiro vai só aumentar, porque o pessoal está gostando da história. Isso está provocando inflação de ativos. No Brasil ainda não. Ainda não teve, porque o nosso juros era muito alto. Com juros baixos, acho que agora a gente vai entrar nessa ciranda de aumento de ativos. Ativos de forma geral, bolsa, ações, fundo imobiliário, terra no Mato Grosso, laje corporativa, imóvel, second home, tudo. Isso vai causar e já está causando uma certa insatisfação em algumas pessoas. Então, quando a gente vê Black Lives Matter, sabe, essas coisas, essa insatisfação, quebradeira em alguns lugares,
o cara tá puto e não sabe direito por que ele tá puto. Ele tá bravo, ele tá esquisito, uma sensação ruim que tá no ar. E, na verdade, essa sensação ruim é porque o poder de compra dele, de uma casa, de um carro, ele não consegue. E você vê casos do tipo esdrúxulos lá no Vale do Silício, onde o cara se forma no MIT, vai trabalhar no Google, o cara é bem formado, ele acabou de se formar e tem um student loan lá de $200 mil para pagar, ou $100 mil, ele tem uma dívida. Ele se forma e tem uma dívida. E aí ele vai trabalhar no Google, ele toma café da manhã no Google, almoça no Google, toma banho no Google, sai do Google à noite, dorme no carro e volta a trabalhar no Google, porque ele não consegue comprar uma casa. Tem alguns casos esquisitos desses já no Brasil, em faculdade top aqui. Aí você fala, pô, por que o cara não compra uma casa? Não consegue. Não dá. O preço da casa subiu, a inflação está lá. Ele compra um monte de coisa no mercado. Ele compra um engradado de Heineken com sobra, mas a casa ele não compra. Isso vai gerando uma certa insatisfação. Agora, imagina quem tem uma renda meio baixa. Bom, como é que você faz para manter essa ciranda? Você tem que acalmar os ânimos de quem não está conseguindo ter ativo e tal. Então, o que está sendo... o que está em gestação nas universidades, né? Os papers de economistas? Qual que é o grande tema que está sendo escrito ou bem badalado ultimamente? É o tal da renda mínima. Renda mínima universal, renda cidadã do Brasil, Bolsas Famílias ou qualquer coisa que seja lá nos Estados Unidos ou na Dinamarca. Você mandar um cheque de $1.000, né, para as pessoas, na minha opinião, entre aspas, é um grande cala-boca, para o cara ficar quietinho, não ficar bravo com o sistema, né? Então ele fica meio que escravo dessa renda, enquanto a ciranda vai girando. Ele mal sabe que o dinheiro não cria valor de lugar nenhum, simplesmente o governo está cobrando imposto do arroz dele no supermercado e dá esse dinheiro para ele na forma de renda mínima. Ele acha que o governo é bonzinho, mas é uma transferência dele mesmo, para manter esse esquema de impressão de dinheiro e inflação de ativos. Então, eu acho que toda essa impressão de dinheiro não vai provocar, pelo menos no curto prazo, a gente não vê sinais nenhum, não vai provocar nenhuma explosão de inflação daquela bem conhecida por nós, né? Aquela do supermercado, aquela que traz insatisfação para as pessoas. Mas a inflação de ativos, ela vai provocar, ela está provocando. E o que você faz com essa informação? Se estiver certo, o que você faz? Acho que a única coisa que eu consigo pensar, e eu falo para minha família e eu faço para mim mesmo, usando aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, né? Eu não largo os meus ativos nem a pau. Eu não acumulo dinheiro. Eu acumulo ação, acumulo ativo. Porque o dinheiro, na minha opinião, está cada vez mais desonesto. Para mim é muito mais honesto uma carteira de ações de empresas que geram renda e que crescem em geração de caixa. Eu acho muito mais honesto. É uma preservação de valor muito mais firme do que acumular dinheiro em banco ou acumular papel moeda. Então, eu recomendo para as pessoas assim mais próximas minhas, pessoal que eu quero cuidar mesmo, é o seguinte: tenha a sua reserva financeira, porque você precisa. Né? Você vai ter intercorrência médica, você tem escola de filho para pagar, você tem os seus compromissos, e você não pode abusar. Reserva financeira pode ser até dinheiro na gaveta, não brinca com isso. Tudo que não for reserva financeira, tenta espalhar numa carteira de ativos de sua preferência. Ativos produtivos, ativos reais, porque esse negócio vai subir aí. Está subindo no mundo inteiro. E eu acho que o Brasil ficou um pouco de fora disso, porque o nosso CDI era muito alto. Mas acho que agora a gente vai entrar nessa ciranda aí também. Excelente essa tua colocação, Breda. Até a próxima pergunta que eu quero te fazer, acho que tu já respondeu uma parte dela, mas até tirando todos os desafios, né, que vocês aí da Alaska passaram esse ano, acho que o ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado, mas olhando para 2021, né,
quais seriam os conselhos que você dá para quem está querendo começar a investir e para quem já está no mercado, começou a investir agora, né? Eu acho que assim, eu colocaria o assunto investir em ações, pode ser tanto em ações diretamente ou em veículos de ações, no caso do fundos, tanto faz. Eu colocaria essa decisão na mesma classe de decisões que eu chamaria de decisões importantes da vida. Então, por exemplo, vou casar ou não vou casar? Vou ter filho ou não? Né? Que curso eu vou fazer na faculdade? Eu vou ser arquiteto, vou fazer música ou quero seguir o que eu acho que é o meu dom, que é medicina? Né? Esses tipos de decisões, que eu vou chamar bem simplificadamente como decisões importantes da vida, né? São decisões que requerem muito exame de consciência, muito compromisso seu. Você não consegue dar um deleta, um cancela tão fácil, né? Você até consegue, mas é complicado. Então, você casou, vou voltar atrás. Putz, cara, vai ser complicado para você. Divórcio não é moleza. Tive um filho, cancela. Putz, cara, não dá, cara. Não faz isso. E depende de ti, né? Então assim, entrei na renda variável aqui com todo o meu patrimônio, passou 5 meses, eu quero cair fora, tô fora. Não faça isso. Então, eu colocaria na classe de decisões difíceis, decisões que precisam de muito exame de consciência. Por que exame de consciência? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. Se você não se conhece direito, entrou em renda variável, perdeu. Você já perdeu. Você não sabe o quanto que você suporta de dor, você não sabe o seu nível de paciência, o quanto que você tem de disciplina, você precisa se conhecer antes. Como uma decisão muito difícil, vale a pena você conversar com quem entende mais do assunto. Então, antes de casar, conversa com os caras que são casados, né? Dá uma olhada na vida de casado para você ver como é que é. Vê se você quer isso mesmo para você. Vem que tá quente. Conversa. Entra, pode ser. Você quer fazer arquitetura? Conversa com o arquiteto para você ver como que o começo é pancada, quantos anos de projetista ali você vai ter antes de começar a assinar alguma coisa, né? Quer investir? Conversa com o pessoal da Siglo, vai lá, pergunta como é que é mesmo, assim, vê como é que é renda variável, dá uma olhadinha na cota do Alasca para você ver a vertigem que é isso daí, né? Antes de você entrar. Então, você tem que se conhecer e conversar com outras pessoas que conhecem mais do que você sobre o assunto. Depois que você começa a se convencer de que você quer mesmo, não, quero casar, quero casar, ou quero ter filho, não, quero fazer medicina, ou não, vou entrar no Alasca, ou não, vou comprar Vale. Depois que você fez isso, estabeleça alguns pontos importantes, né? Algumas coisas que, quando você tiver com a cabeça fria, antes de você passar pelas dificuldades, você já consegue colocar isso no papel para seguir. Se a bolsa cair, eu vou comprar. Se a bolsa ficar muito cara, eu não vou me empolgar. Né? Escreve lá para você, quando chegar o momento, você não incorrer no erro. Né? Ou eu vou entrar no curso de medicina e eu estou ciente que só vou começar a ganhar dinheiro no 7º ano. Então, sei lá, você precisa escrever algumas coisas, porque quando começar a vir a dificuldade, para você não dar para trás. Para você lembrar do compromisso que você selou com você mesmo. Então, quem está querendo entrar em renda variável em 2021, primeiro é legal estudar bastante o assunto, conversar com as pessoas. E se decidir entrar mesmo, que seja um compromisso de pelo menos 10 anos. É uma cabeça de ter que passar de 2031. Isso não é para entrar para pouco tempo. E uma coisa eu digo, se você não gastar tempo para estudar renda variável agora, inevitavelmente você vai ser forçado a estudar depois. O brasileiro não aloca em renda variável, é uma minoria e o mundo civilizado aloca bastante. Por quê? Porque esse é o jeito normal, civilizado,
de você estocar horas de trabalho seu. Você vai estocar horas de trabalho o quê? Totalmente em barras de ouro na sua casa? Não, não dá para colocar tudo isso na sua casa. Não é mais... talvez ali no Velho Oeste fosse uma maneira eficaz, mas né, tendo que defender com muita bala que você tem, mas hoje não é muito assim não. Eu vou colocar tudo no CDI. Olha, cara, no CDI de 12%, 13%, juro real de 6, 7, acho que é legal. Agora, esse CDI que está se desenhando aí, o mundo não faz isso, né? Eu vou colocar tudo em ações. Também não. Também não é muito legal fazer tudo isso, mas uma parcela maior que zero, bem maior que zero, é normal ter no mundo. Então, se você vai acabar tendo, é melhor você estudar já, para ontem. Quanto antes, melhor. Porque você vai passar pelas dores de estar alocado em renda variável. Vai ver oscilar, vai ver cair. Você vai ter que tentar entender por que está caindo. Você vai começar a entender que é melhor você comprar quando está negativo do que comprar quando está lá em cima. Então, quanto antes você estudar essas coisas, melhor. Agora, eu acho que a gente vai enfrentar bons anos pela frente aí, assim. Acho que a gente vai ter um time bom para isso também. Não adiantou muito fazer essa previsão para 2020, né? Então, é difícil fazer essa previsão para 2021. Mas eu honestamente acho que vai ser também. Pô, Breda, a gente tem sempre uma brincadeira aqui todo final de podcast, a gente chuta aí quanto é que vai chegar o Ibovespa na próxima semana, a gente faz na sexta-feira o fechamento. Mas agora vai fazer um bolão. É um bolão que ninguém aposta nada ainda, assim, a gente tá tomando essência o negócio. Daqui a pouco a gente começa a fazer um mercado mais amplo desse bolão. Mas a ideia agora é Ibovespa para dia 30 de dezembro. Eu vou começar com a minha aposta para chegar na tua no final, para dizer, foi influenciado pelo que ele falou. Então, cada um vai falar e a tua fica no final. Só para tu saber, Breno, eu já acertei 2 semanas seguidas, viu? Pô, você precisa começar a me falar, então. Olha, é só sexta-feira tu falar lá, ligar pro Jean. Assim, eu acho que a gente vai dar mais uma subida agora, mais um ralizinho, vai encostar. Eu sou esperançoso, eu queria romper a máxima que teve esse ano, dia 23 ali, que foi 119, 385, se não me engano. Eu vou chutar que a gente vai terminar um pouquinho acima de 120 no dia 30 de dezembro. Só que aí, Jean, o que tu acha? Eu também ia dar esse mesmo palpite aí, que ele vai encostar no 120 até o dia 30. Heber? 120? Eu vou... Hoje nós estamos em 118.400 agora, então acho que um 119,5 tá bom, só para romper o 119,5, só para romper o do ano. Agora, vamos ver quem é que vai acertar isso, tá, Breno? É a última cotação do ano, certo? Isso, 30 de dezembro. Então eu vou ficar no 1, 2, 3, 123 mil. Agora nós gastamos. Agora, pô, a gente, nosso cliente, todo mundo. Sobe rapidinho. Quando tem que subir, cara, ninguém segura não, cara. Como que é? Não posso falar tudo aqui, né? Mas o fogo morro acima. E Ibovespa, quando quer subir, ninguém segura. Pronto, acho que tá bom. É verdade. Ô, Breda, queria finalizar aqui e agradecer a presença no nosso podcast. A gente até foi um pouquinho mais do que esperado, que a gente tinha comentado, mas, como sempre, é uma aula, assim. Vontade de pegar, assim, vamos visitar o primeiro cliente hoje que está vindo de banco, só conhece poupança e CDB. É o seguinte, vou dar esse podcast de 1 hora, tu escuta ele certinho, e eu volto, vou tomar um cafezinho, depois a gente volta e já vai entender praticamente tudo e a gente começa a conversar. Não, eu acho que é uma boa... Acho que é uma boa estratégia. Exatamente. Eu acho que nosso escritório vai fazer uma salinha de cinema, chama de 3 em 3, senta ali de box não. O pessoal pode escutar esse podcast que tá tudo bom. Mas eu acho que essa ideia de trazer economia na essência, entender que a economia é um ciclo, infelizmente a gente não teve no Brasil, eu particularmente estudei em colégio público no VSD, a gente não tem educação nenhuma financeira. Na faculdade, quem sabe o curso que tu faça, tem algum tipo de alguma coisa, matéria, tal, mas o brasileiro falta isso, não é culpar quem não investe na bolsa, que a gente não vê na nossa cultura. Eu acho que essa ideia de trazer rede social, que vem vindo há alguns anos, o pessoal fazendo live, podcast, coisa fácil, tá pedalando, bota o fone, escuta o podcast, já sabe um pouquinho mais.
eu acho que vai começar a girar essa roda e as próximas gerações, quem sabe daqui a uns 10, 15 anos, a gente começa a falar com uma economia mais ou menos aí como é os Estados Unidos há uns anos atrás, e a gente começar a equiparar. Eu acho que essa roda vai girar. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque é imparável, assim, a fome de livro e de conhecimento que os jovens estão tendo aí é gigante. Esse negócio de ligas de mercado, ligas financeiras, os alunos se juntando, campeonato de valuation, eu perdi as contas de quantas coisas eu já participei com os jovens e tal. Então tá vindo uma safra de jovens e de todas as classes sociais, todas, é generalizado, que vai tornar isso inevitável. Então, por isso que eu escrevi, acho que ano passado, eu falei que é o seguinte, ter 10 milhões de pessoas na Bolsa, CPFs, eu acho que em 5 anos a gente vai ter. Eu falei 3 milhões para esse ano, em 2019, e eu fui criticado, porque era otimista demais. Eu fui atropelado, vai ser muito mais que isso. Meu único ponto, assim, um ponto de preocupação é fazer com que essa migração, que é inevitável, seja feita de uma forma consciente. Porque um cara que pula de cabeça na bolsa achando que é festa do caqui, ele pode ser esterilizado, né? Então, a gente tem que meio que pegar um pouco na mão de uma turma por ele e por nós, pela gente mesmo, porque quanto mais pessoas que sejam bons jogadores de bolsa, estão lá, estão investindo, escolhendo bem as empresas e tal, você tem mais liquidez no mercado, você tem mais participante, o mercado mais líquido, mais pungente, vai atrair mais empresas listadas, a gente tem mais opção de investimento. Pô, eu ganho pra caramba se mais pessoas vão para a bolsa. Bolsa fica melhor. Eu tenho mais opção de investimento. O cara não precisa nem vir para fundo, vai para a bolsa, mas faz direito. Não entra para morrer, né? Entra para jogar direito. Então, acho que é o que a gente está fazendo aqui, né? E o problema que a gente vê, às vezes o cara entrou aí esse ano, ganhou dinheiro, tá se achando rei, né? E daqui a pouco, a hora que o negócio ficar de verdade mesmo, que a brincadeira ficar mais séria, né? Porque quem entrou depois da crise é macaco, ganhou dinheiro ali, né? Comprou qualquer coisa, dobrou de preço e já era, né? Mas agora eu acho que começa o verdadeiro desafio aí para a gente encontrar o que tem valor e o que não tem, até mesmo nessa linha de crescimento dos ativos, valorização dos ativos. Aí agora é hora de separar o que vale de verdade e o que não vale de verdade. A vida vai ensinando, cara. Eu tô com ações desde 2002, já tomei cada capote, aprendi cada coisa e sempre aprende alguma coisa nova. Então, ele vai aprender. De cedo ou tarde ele aprende. Quando souber tudo, aí ele fica velhinho, se aposenta e entra outro cara que não sabe nada. E continua o jogo. Breda, mais uma vez a gente quer te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela aula, né, como o Bruno falou, que você deu para nós. A gente espera, próximo ano de 2021, a gente possa fazer um evento presencial, né, quando você estiver visitando aqui o sul do Brasil, a gente trazer aqui para Florianópolis ou Itajaí, até mesmo Tubarão, onde a gente tem escritório também, aqui em Santa Catarina, para você dar uma aula aqui para os nossos clientes também. Vai ser um prazer. Eu que agradeço aí o tempo de vocês e torço muito aí para vocês encostarem aí na audiência do Stock Pickers. Vamos incomodar o Salomão lá. Olha, acho uma boa. Breda, obrigado mais uma vez. Agradecendo toda a aula que tu deu. É bem interessante essa ideia com os clientes que a gente sempre comenta, que a gente tem um acesso direto com os gestores e realmente isso acontece, uma coisa que a gente veio de banco e no banco a gente não conseguia ter esse acesso tão direto e agora a gente consegue dar essa ideia. Vamos encerrar que passou um pouquinho do horário, tem que fazer o fechamento da rádio na cidade de Tubarão agora também, que eu faço fechamento de mercado. Vai lá. É morning call, é fechamento de mercado, é podcast. Agora tem que... A agenda já está cheia, só falta a audiência começar a crescer gradativamente agora. Vai acontecer, o trabalho de vocês está muito bom, parabéns. Valeu, Breda, brigadão, tá? Um forte abraço. Obrigado, abração, tchau, tchau.